Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, primeiramente buscando do nosso Deus, do nosso Pai, a sua presença em nossas vidas, clamando que Ele derrame sobre nós o seu amor e da sua graça. Vamos nessa manhã trazer o estudo que tem por tema: Deus usa mãos humanas para realizar seus projetos. Vamos meditar na Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em Êxodo 3, verso 9 e 10, que nos fala: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O texto que usamos para ilustrar esse estudo nos fala de um personagem que teve uma importância muito grande na libertação do povo de Israel, que por 430 anos esteve cativo no Egito. Era projeto de Deus que o povo fosse liberto, e foi assim que enviou Moisés para que o povo fosse livre do cativeiro. Era a promessa de Deus entregar ao povo judeu a terra prometida. E foi através de Moisés que o povo seguiu para a liberdade. O Senhor usou o homem para que seu propósito se cumprisse. Mas hoje eu não vou falar de Moisés. Vou falar de alguém que foi usado por Deus para que na terra cuidasse daquele que foi enviado para nos tirar do cativeiro do pecado, para que fôssemos livres da servidão das trevas. Estou falando do nascimento de Jesus. E o Senhor usou uma mulher do povo para ser sua mãe, e um simples carpinteiro para que figurasse como sendo seu pai. A salvação da humanidade sempre foi projeto de Deus, e foi através de seres humanos que realizou esse projeto. Estamos falando de alguém que muito pouco se vê referências a ele. Estamos falando da figura de quem, embora não pareça ter tido importância na Bíblia, pois muito pouco se fala nele, não se vê nenhuma pregação específica sobre ele, pois é citado como uma figura coadjuvante. Todavia, ele foi uma figura muito importante na vida de Jesus. Jesus era por todos conhecido como sendo filho do carpinteiro. Assim, José era sua referência como pai, e foi assim que foi visto na maior parte de sua vida. Um simples homem foi usado por Deus para figurar como sendo o pai de Jesus, o pai daquele que seria o salvador da humanidade. Quem era este homem simples de nome José? Vemos que ele passou sua vida oculto no manto da descrição. Tinha uma vida misteriosa. Vemos que tinha uma vida obscura na terra, mas o que muitos não conseguem ver é que ele tinha o mais importante, qual seja, uma vida de luz com Deus. Se o Senhor escolheu Maria para ser a mãe de seu filho, foi a José que confiou a sua criação e educação. Sabemos que os filhos têm uma tendência de imitar seus pais, e Jesus era homem como qualquer outro. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Lucas 3, verso 23. Foi a um homem de nome José que o Senhor confiou o seu filho, aquele que seria o Salvador da humanidade. Não importa se não somos importantes para o mundo, não importa se não temos uma vida de ascensão aqui na terra, pois o que importa é gozarmos da confiança de Deus. Se o Senhor confia em nós, então gozaremos de sua confiança, e é assim que iremos estar incluídos nos seus projetos. José se comunicava com Deus através dos sonhos e acreditou quando recebeu de Deus a notícia de que Maria estava grávida do Espírito Santo. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. José era só um carpinteiro, não fazia parte da elite de Israel, não pertencia a nenhuma classe social ou religiosa. Não era como Zacarias, que a palavra nos fala que era um sacerdote. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Lucas 1, verso 8 e 9. Mas era homem simples, de uma pequena vila de Nazaré. Mas esse era José, que seria o Filho de Deus aqui, o Pai de Jesus aqui na terra. Mas foi ele o escolhido para cuidar do maior projeto do Senhor. José, crendo no que lhe havia sido dito em sonho, recebeu Jesus como filho, o criou com carinho e amor de pai, ensinou a ele a respeitar para que fosse respeitado. Foi a ele que Deus confiou a criação de seu filho e concedeu a ele o lugar de pai, não de padrasto. E os próprios judeus da época consideravam Jesus como sendo filho de José. Veja a palavra. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Mateus 13, verso 55. A palavra de Deus não registra uma só palavra de José. Não há um só registro de algo que ele tenha dito. A única coisa que fala foi que, então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mateus 1, verso 19. Ele não havia engravidado Maria, mas ela estava grávida. José entendeu que a vinda do menino era projeto de Deus e que seu Senhor necessitava dele para cuidar do plano de salvação que viria através daquele menino. Jesus sempre foi reconhecido como sendo descendência de Davi, a raiz de Davi, como nos fala a palavra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. Assim vemos a palavra nos revelando que Jesus era descendente de Davi. Mas seria Maria da família de Davi? A palavra nos revela que não. Da descendência de Davi era José. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1, verso 16. Veja o que nos revela o verso 1 do capítulo 1 de Mateus. Livro da geração de Jesus. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lucas 3, verso 23, testifica isto, pois nos fala que e o mesmo Jesus começa a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José. Lucas 3, verso 23. Assim, se Jesus é o Filho de Deus em espírito, como homem, o Senhor deu a José a incumbência de ser o pai real de seu filho, como homem. O Senhor confiou a paternidade de Jesus como filho do homem a José. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, verso 5. Para que a palavra se cumprisse, o Senhor escolheu para marido de Maria o pai de seu filho, alguém que fosse da raiz de Davi, projeto de Deus se cumprindo no homem. Logo depois do nascimento de Jesus, José desaparece. Desde que voltaram do Egito, não mais se ouviu falar na figura de José. Dali por diante, a palavra não faz mais nenhuma menção do seu nome. Nada mais foi registrado sobre ele. E assim, tudo que os livros apócrifos, aqueles que não são registros bíblicos, dizem são meras suposições. O Corão, a Bíblia judaica, dedica um capítulo inteiro a Maria,
mas não faz nenhuma menção de José. Mas não se pode negar a importância de José no plano de salvação que Deus traçou para a libertar a humanidade da escravidão do pecado. José foi obediente ao seu Senhor, aceitou Maria, crendo no que lhe foi dito em sonho, qual seja, que o filho que trazia em seu ventre era fruto do Espírito Santo e que daria luz ao Filho de Deus. Foi escolhido por Deus para ser o pai de seu filho, criou a criança como filho, mudou toda a trajetória de sua vida, como veremos a seguir. Mas ainda assim, jamais pretendeu se prevalecer de estar incluído no plano de salvação que foi projetado por Deus. Foi excluído da palavra, certamente que muito mais se sabia de José, mas quando a Bíblia foi compilada, muito foi excluído e tanto José como suas virtudes foram ocultas. Por isso, muita coisa se perdeu. Mas fica a pergunta: quem foi José? Sem dúvida que o pai do Filho de Deus. Com Maria, o Senhor falou uma só vez, com José várias vezes. Vejamos a palavra. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Mateus 2, verso 13. O Senhor fala com José segunda vez. José volta a ter revelação do Senhor, que volta a falar com ele. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Mateus 2, verso 22. Naquela época, o filho primogênito era cuidado pelo pai. Era dele a função de ensinar o filho, inclusive, a sua profissão. E com Jesus e José não foi diferente. Os seus nomes iniciavam com a mesma letra, estavam sempre juntos. E Jesus era como pai um carpinteiro. Tinha como pai um carpinteiro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, verso 3. José, dando ouvidos à voz de Deus e crendo na revelação que lhe foi dada pelo anjo Gabriel, de que havia sido chamado pelo seu Senhor para que cuidasse daquele que seria o Salvador da humanidade, salvou Jesus de ser um filho bastardo. Ele era conhecido como carpinteiro, filho de José, tinha pai na terra e por isso era respeitado. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? João 6, verso 42. Essa lição nos mostra que Deus necessita de nós na terra. Ele age no mundo por nosso intermédio e foi por isso que necessitou de Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Necessitou de Maria e de José para cuidar e orientar seu filho. O pai queria que Jesus fosse homem na íntegra, tivesse pai, mãe e irmãos, e isso desde sua concepção, nascendo de maneira natural, embora tivesse sido concebido de maneira sobrenatural, mas teria que ser como um ser humano natural, em sua formação, nascimento, crescimento, e que recebesse do homem a educação, pois para envergonhar e vencer a Satanás, ele tinha que ser humano, viver e sentir como nós. Assim, ele viveria a plenitude da natureza humana, pois só assim poderia sentir, perceber, entender a nossa vida e sofrimento. O Senhor necessitava de Maria para conceber e de José para ser seu pai terreno, pois assim ele teria todas as condições naturais de um filho normal dentro de qualquer família.
Naquele tempo, uma criança que não tivesse pai simplesmente não tinha nenhum direito jurídico, não era reconhecido e a sociedade o repudiava, marginalizava e não era admitido em hipótese alguma em lugar nenhum, nem na escola. Foi por isso que Deus escolheu José e Maria para ser o pai e a mãe de seu filho. José era um homem bom, simples, mas respeitado. Era da descendência de Davi. Seu filho teria que ter um pai respeitado, pois uma mulher solteira sofria toda espécie de humilhação e poderia ser condenada à morte por apedrejamento. Foi por isso que o Senhor disse a José que desposasse Maria. Assim foi que veio Jesus, sendo concebido por uma virgem solteira que uniu-se a José, que acreditou naquilo que lhe foi dito de forma sobrenatural e que aceitou ser o pai de Jesus, que aceitou ser aquele que estava nos projetos de Deus. José era um homem tão íntegro que decidiu assumir tudo sozinho, assumiu os planos de Deus. Assim que José soube pelo anjo Gabriel do que havia sido decidido por Deus, pois o nascimento de Jesus e a escolha do casal foi decisão do Senhor. Pela manhã ele se levantou e foi buscá-la na casa de Zacarias e de Isabel. Casou-se com ela sem perguntas, sem dúvidas, sem medo e sem receio. José simplesmente confiou no Senhor, mas a coisa terá sido tão simples assim? Certamente que não, pois José tinha sua vida estabelecida e teria que refazer sua vida por mais 2 vezes. E isso ele fazia para não decepcionar o Senhor, a quem ele tanto amava e em quem tanto confiava. E ele tinha a missão de proteger o Filho de Deus, que a ele confiou. Ele tinha responsabilidade com aquilo que o Senhor havia projetado. Aceitou-se casar-se com uma mulher que já estava grávida de um filho que sabia não ser seu. Não titubeou em sair com Maria e ir fazer uma longa viagem, como nos relata a palavra. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, e estava grávida. Lucas 2, verso 4 e 5. Mas a sua mudança de vida não se deu só aí, pois tendo Jesus nascido durante esta viagem, como já vimos, o rei Herodes queria matar Jesus e José teve que fugir para o Egito para preservar a vida da criança que a ele foi confiada pelo Senhor. E finalmente, cumprida toda a palavra que sobre Jesus havia sido dita, retornou José para Nazaré. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2, verso 39 e 40. Vemos que José não recebeu o devido reconhecimento por ter sido escolhido para ser o pai do Filho de Deus, mas mesmo assim não deixou de cumprir com aquilo a que se propôs, e assim devemos ser. Não importa se o nosso trabalho é ou não reconhecido, o que importa é que estejamos à disposição do nosso Deus, pois Deus honrou José. Ele é o único personagem bíblico que conhecemos e que recebeu a visita do anjo Gabriel por 3 vezes. A primeira para avisar que Maria havia concebido do Espírito Santo. A segunda foi para alertá-lo de que deveria fugir com Maria e o menino para o Egito. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Mateus 2, verso 13.
No Egito, teve que recomeçar a sua vida. E ali era uma nação estranha, onde deve ter permanecido por 2 anos, quando então o anjo Gabriel lhe apareceu terceira vez para que voltasse. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2, verso 22 e 23. José sempre fez o que Deus lhe mandava fazer, sem contestar, mesmo que para isso tivesse que deixar tudo e que até então havia construído. Deixava a vida que tinha reconstituído e a reconstituí-la em outro lugar. O importante sempre era proteger o menino e ser obediente a Deus. Será que estamos dispostos em ouvir a voz que nos chama para cumprir os projetos do Senhor? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, verso 10. O povo de Deus é um projeto de suas mãos. E nós, como povo de Deus, se formos fiéis mesmo a Ele, temos que estar à sua disposição para que seus projetos sejam cumpridos. Que Deus abençoe a todos e que as misericórdias do Senhor sejam sobre cada um. Vamos entender o que Deus quer para nós. Vamos estar à disposição daquele que quer nos usar. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Que o Senhor abençoe a todos e que a nossa vida esteja nas mãos daquele que tudo pode e tudo faz por nós. Que Deus abençoe. Amém, Senhor.